Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amados, eu quero aproveitar este momento para trazer uma palavra de Deus, uma reflexão para nós neste dia. De facto, nós somos pouco disciplinados, somos pouco organizados e muitas vezes nós não manifestamos aquilo que nós deveríamos, não exercemos aquilo que nós deveríamos exercer, não assumimos a responsabilidade que nós devemos assumir. E tudo isso tem muito a ver com a maneira como nós usamos o nosso tempo, as nossas prioridades. E, de facto, nós falhamos e erramos muito em relação ao tempo que nós temos. O tempo que o próprio Deus nos dá. Usamos ele muito mal. Usamos esse tempo muitas vezes, ou a maioria das vezes, de maneira inútil. Então nós precisamos olhar para exemplos que a Bíblia nos dá de homens organizados, disciplinados espiritualmente. Homens que priorizavam a presença de Deus. Homens que priorizavam e que tiveram peso e influência na sociedade. E quando nós olhamos e falamos de disciplina espiritual, é inevitável nós não olharmos para um jovem chamado Daniel. Eu quero então trazer para nós, para a nossa meditação, para a nossa reflexão e para a nossa aplicação a vida e o exemplo que a Bíblia nos dá de um jovem chamado Daniel. O exemplo de Daniel. Daniel capítulo 6. Olha o versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orando e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Como era o seu costume. Bem, de manhã eu publiquei um vídeo em relação à oração matutina, à oração matinal, ao primeiro encontro que nós devemos ter com Deus, priorizando a presença de Deus, priorizando a pessoa de Deus, sendo que Deus ele é a primeira pessoa que nós devemos querer encontrar de manhã. E o profeta Daniel, é curioso que o profeta Daniel ele também observava essa prática da oração, ele também aplicava essa oração matutina. Daniel, então, ele era um homem muito devoto, um homem piedoso, de uma piedade singular. Ele praticava a oração matutina. Não somente a oração da manhã, como também a vespertina e a oração noturna. O texto nos diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então, a oração, ele orava 3 vezes ao dia. Então, o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, o exemplo que nós lemos, Daniel nos sugere claramente que Daniel era um homem disciplinado. O texto sugere disciplina espiritual. E note que Daniel, ele estava longe da sua terra. Ele estava longe do seu povo. Ele estava na Babilônia, em meio às dificuldades de habitar em uma terra estranha, cheia de idolatria.
sob uma forte oposição dos seus algozes e com inúmeras atribuições da sua função e do seu cargo que ele tinha na Babilônia. Porém, Daniel ele não abria mão, ele não abandonava o lugar secreto da oração. Ele não deixaria de ter essa postura, de assumir essa postura espiritual, essa retidão, esse senso de oração, esse desejo, esse anseio pela oração 3 vezes ao dia. Queridos, Daniel ele não fazia isso só uma vez durante o dia. Ele não fazia isso só uma vez por semana. Ele não fazia isso só uma vez por mês. Porque, matematicamente, ele fazia 3 vezes ao dia. Isso significa que seria então 21 vezes em uma semana. Isso significa que seria 93 vezes em um mês. E isso significa que seria 1095 vezes em um ano, em 12 meses. Então, era necessário muito rigor, muita disciplina, para que isso se tornasse então uma verdade diária na vida do jovem Daniel. Repare que o texto nos diz que esse era um costume. Era um costume. Como era o seu costume. Então era preciso muito rigor, muita disciplina. Era então uma rotina, um estilo de vida, uma posição tomada por Daniel perante Deus. Perante a sua intimidade, a sua comunhão para com Deus. Então isso indica muitas coisas a respeito do caráter e da integridade de Daniel diante do mundo, diante dos inimigos, diante da opressão, diante do pecado e diante de Deus. Então isso diz muito de quem Daniel era. E aquilo que ele foi, daquilo que ele representava e do Deus que ele servia. É impossível negar que Daniel ele foi um grande homem e profeta de Deus. E isto nos revela um pouco o motivo e o propósito que fez Daniel um homem temente que representou Deus e a sua palavra no meio dos babilônicos, mostrando quem Deus é. E fazendo Deus conhecido e temido diante daquele povo. É evidente que ele foi luz para aquele povo. É evidente que Daniel foi instrumento de Deus para aquele povo. É importante, queridos, compreendermos que é assim que Deus faz. Em toda a história foi assim, em toda a história é assim. Em toda a trajetória da humanidade, Deus levantou homens e mulheres, confirmando os seus chamados, para eles levarem o nome de Deus adiante, para que promovam a sua palavra, para que povos, raças, línguas, etnias conheçam como o único e verdadeiro Deus. Para que, como sendo o único e verdadeiro Deus, homens e mulheres o invoquem e sejam alcançados pela sua misericórdia e graça. Para que os seus desígnios sejam conhecidos pelos povos. Para que homens creiam e se arrependam pela fé no seu Filho Jesus, o único Salvador, o único nome pelo qual homens e mulheres podem invocar para a salvação das suas almas. Mas isso requer fidelidade do crente. Isso requer fidelidade para com Deus. Isso requer fidelidade para com as Escrituras. Isso requer uma posição, uma disciplina, vigor, uma responsabilidade. Isso requer do homem renúncia. Isso requer de nós dizer não para o pecado, dizer não para o mundo, dizer não para as coisas, para viver em prol de Deus e seus propósitos eternos. Daniel foi bem sucedido. A graça capacitadora de Deus fez de Daniel um instrumento. E hoje,
Esse jovem, esse instrumento, esse modelo, esse exemplo está aqui, gravado nas Escrituras. É um exemplo para nós, é um modelo para nós de um homem temente, de um homem piedoso, de um homem reto, de um homem compromissado, de um homem diligente, de um homem de oração, de um homem disciplinado espiritualmente. Um homem que assumiu uma posição diante da sua geração, um homem que assumiu uma posição diante de Deus e diante da sociedade. Um homem que foi influente na sua sociedade. Um homem que foi influente ali na Babilônia. Um homem que Deus levantou, separou para glorificar o seu nome. Daniel, ele foi bem sucedido. Daniel, ele foi instrumento. E hoje ele está aqui o exemplo para nós. Porém, existem detalhes que fizeram toda a diferença na vida de Daniel. A sua disciplina, ela deve ser, queridos, reflexão para nós. A sua posição perante Deus e sua palavra, isso deve ser motivo de reflexão para nós. Nada foi fácil na vida de Daniel. Daniel estava sendo proibido até de orar. A sua disciplina espiritual fez com que Daniel fosse preso e julgado então na cova dos leões. Vejam que Daniel chegou ao ponto de preferir morrer do que abrir mão de Deus, do que abrir mão da intimidade, do que abrir mão da comunhão que ele tinha com Deus. Ele chegou a abrir mão da sua própria vida por amor a Deus, por amor ao relacionamento, àquela intimidade, àquela devoção, àquela diligência, àquele compromisso que ele tinha com Deus. Ele preferia morrer do que negar esse compromisso, essa responsabilidade, essa fé, essa crença, esse amor, esse zelo por Deus e pela sua palavra. E Deus o deu grandes livramentos. Queridos, a glória de Deus foi revelada por várias vezes por meio da vida de Daniel. É de facto maravilhoso quando nós paramos para ver, para ler, para meditar, para refletir, para conhecer a história do jovem Daniel. Porém, devemos ser confrontados e envergonhados pela sua postura e pelo seu testemunho, por essa disciplina que esse homem tinha perante Deus e a sua palavra. Queridos, nós devemos refletir muito. Devemos refletir de facto muito sobre os nossos conceitos e convicções a respeito da fé, a respeito do cristianismo e a respeito de uma vida com Deus. Daquilo que é uma vida com Deus, daquilo que é uma vida que agrada a Deus, daquilo que é uma vida que glorifica a Deus. E eu chamo a nossa atenção neste momento, ou neste dia, para estas verdades, queridos, na vida de Daniel, que devem doer o nosso coração, que devem nos envergonhar, que devem nos constranger, que devem abater completamente o nosso orgulho, que deve abater completamente a nossa soberba, que deve pontapear a nossa arrogância e nos conduzir a um arrependimento das nossas ações, a um arrependimento da nossa postura, a um arrependimento da nossa negligência perante o Deus de Daniel, perante as Escrituras e perante aquilo que nós deveríamos representar para o povo, para a sociedade. Aquilo que nós deveríamos exercer com paixão, com profundidade, com zelo. Exercendo a autoridade profética sobre o povo como igreja, sendo luz para os que estão em trevas, vida para aqueles que estão mortos, paz para os aflitos, ministros da reconciliação entre Deus e o homem, sobre aqueles que carecem urgentemente da salvação por causa da sua situação de condenação.
Queridos, o desafio de Daniel ele foi bem sucedido. Daniel ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu a sua missão com diligência, com temor, com fidelidade. A pergunta é, e nós? Estamos assumindo essa posição? Estamos assumindo essa responsabilidade? Estamos de facto assumindo essa responsabilidade como igreja, como povo de Deus, como instrumentos de Deus, como cooperadores do Espírito Santo? Estamos, de facto, assumindo essa postura, essa posição, essa responsabilidade, essa servidão? Estamos, de facto, sendo influentes, tendo influência diante do povo, diante da sociedade, como igreja, como povo de Deus? Estamos, de facto, exercendo a autoridade profética sobre o povo? Estamos, de facto, assumindo essa responsabilidade? Temos seguido fielmente essa disciplina espiritual que Daniel desempenhou com diligência e com fidelidade? O que nós temos feito? O que nós temos feito? O que nós faremos daqui para a frente? É nosso dever, é nosso desafio ser totalmente disciplinados como Daniel foi. E de facto é aqui, queridos, que nós fracassamos, é aqui que nós falhamos, é aqui que nós erramos. Porque nós não assumimos isso, porque nós não assumimos essa responsabilidade. E muitos não é porque não conseguem, mas é porque não querem. É porque a única coisa que eles desejam é ter uma vida fácil, é viver um evangelho fácil, é viver uma vida fácil, é viver um evangelho sem renúncia, sem cruz, sem renúncia. É viver uma vida boa, é viver os benefícios. Esse é o erro, queridos, da igreja moderna, dos crentes modernos, os quais veem, mas não percebem, os quais ouvem, mas não compreendem. Então nós, como igreja de Cristo, nós como povo de Deus, a tarefa da igreja de Cristo é seguir o modelo escriturístico, é zelar por Deus e pela sua palavra, é assumir essa postura espiritual, essa postura de disciplina sobre o povo, sobre a sociedade, sobre os homens e mulheres, sobre o império das trevas, fazendo com que o império das trevas seja destronado, seja envergonhado, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque só assim poderemos triunfar e prevalecer. E ver, queridos, Deus se manifestar. Ver pessoas sendo transformadas, regeneradas, justificadas. Vendo homens e mulheres passarem por uma regeneração. Ver homens serem levados a uma metanoia, a uma mudança radical em suas vidas. Vendo pessoas sendo alcançadas, vendo pecadores se rendendo, sendo convencidos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Lembrem-se, em nome de Jesus, essa disciplina é fundamental. A única possibilidade de vencer as nossas oposições, a única possibilidade de vencer as oposições, a nossa própria natureza, a nossa própria carne, o próprio mundo, o próprio Satanás, é assumirmos essa responsabilidade espiritual, essa organização, essa disciplina espiritual. Foi isso que Daniel fez. Ele se separou completamente. Ele se absteu de tudo isso por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. E veja o resultado da consequência da sua fidelidade. Estes princípios, eles nos capacitarão a não nos contaminarmos com o medo, a não nos contaminarmos com o pecado, a não nos contaminarmos com as distrações do mundo, com as próprias inclinações da velha natureza, da sedução das coisas do mundo, porque vão nos ajudar a pelejar e a vencer essa peleja, vendo o nome de Deus sendo glorificado e exaltado.
Portanto, queridos, esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio, ser disciplinados e resistir a todos os nossos oponentes. Deus nos concederá graça abundante, porque o seu Espírito Santo é maior e mais poderoso do que todos os nossos oponentes juntos, porque Ele está em nós. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos dê condição em nome de Jesus. Sejamos sérios, sejamos coerentes, sejamos responsáveis, sejamos bíblicos, sejamos testamentos e piedosos e assumamos nossas responsabilidades como Igreja de Cristo, como povo de Deus, porque a Igreja, queridos, ela está viva, a Igreja, queridos, ela está de pé, ela permanece intacta, com um propósito claro, com um propósito bem definido de ser luz e sal do meio das trevas, do meio de uma sociedade caída, do meio do mundo caído e depravado, e de conduzir, queridos pecadores, a Cristo, de conduzir homens e mulheres para que eles conheçam a Deus, de os levar ao verdadeiro conhecimento de quem é Deus por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E quando assim não é, quando nós, como igreja, quando nós, como povo de Deus, quando nós, como crentes e cristãos, não assumimos essa responsabilidade, a igreja, os crentes, os cristãos, a nossa profissão de fé, ela se torna inútil. Quando a igreja, ela renuncia essa posição, quando a igreja renuncia essa responsabilidade, quando a igreja renuncia esse compromisso com Deus e a sua vontade perante o povo, perante a sociedade, a igreja se torna inútil. A sua e a minha fé se torna inútil. Seremos simplesmente homens e mulheres mortos, homens e mulheres inúteis. Um povo inútil, que fala de boca, mas que não vive nas suas ações, nas suas obras, na sua vida, no seu dia a dia, porque não resplandece aquilo que deveria resplandecer, porque não manifesta aquilo que deveria manifestar. Que nós possamos refletir sobre estas verdades. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele traga temor e tremor sobre os nossos corações. Eu quero terminar este vídeo com uma oração. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças. Eu te rendo graças, ó Deus, pela tua palavra. Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra que deve nos conduzir. É a tua palavra, Senhor, que deve, Senhor, refletir a nossa vida. É a tua palavra, Senhor, que deve ter a autoridade, que deve governar sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas prioridades. É a tua palavra que deve governar e reinar das nossas vidas. Senhor, e neste dia somos confrontados, somos conduzidos, ó Deus, a olhar para o exemplo do jovem Daniel, um jovem disciplinado, um jovem sedento, um jovem apaixonado, um jovem fiel, um jovem que viveu uma vida intensa, uma vida fervorosa, uma vida diligente, assumindo uma postura bíblica, assumindo uma postura diante do povo, diante da sociedade, diante daquilo para o qual ele foi chamado. E ele foi bem sucedido. Não porque ele era bom, mas porque ele entendeu para aquilo que ele foi chamado. Senhor, que nós possamos entender, que nós possamos compreender estas verdades. Isto foi uma verdade na vida de Daniel e deve ser uma verdade nas nossas vidas. Pai, essa é a minha oração. Senhor, que isto seja uma verdade nas nossas vidas. Que isso seja uma verdade na minha vida, que isso seja uma verdade, Senhor, na vida, Senhor, desse ouvinte, dessa ouvinta. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado e que nós possamos assumir essa responsabilidade
como igreja, como povo, de ser luz e sal, de ser teus instrumentos, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente e ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Reflita, em nome de Jesus.